Queridos irmãos, vamos à continuação de Fé para remover montanhas. Não peça fé em oração. Você percebe em Marcos 11, 12 e 21 que Jesus acabara de demonstrar que tinha aquele tipo de fé que Deus usou para criar o mundo no princípio. Por isso, ele disse aos discípulos: vocês têm a fé do tipo de Deus. Esta mensagem é continuação da anterior, tá, irmãos? Ora, a maioria das pessoas diria: é isso que eu quero, e estou orando para que Deus me dê esse tipo de fé. Pois bem, se você estiver fazendo assim, está perdendo seu tempo. Nada disso lhe será proveitoso. Veja bem, muitas das nossas orações são desperdício de tempo e energia. Posto que todo cristão já tem uma medida desse tipo de fé, não precisa procurá-la. Você já a tem, louvado seja Deus. Você tem uma medida dessa fé do tipo de Deus, porque você foi criado em imagem e semelhança. Você é um filho e uma filha de Deus. A primeira coisa que quero ensinar-lhe, portanto, é a seguinte: a fé a respeito da qual Jesus fala em Marcos 11 é a do tipo de Deus. E todo cristão já tem alguma medida desse tipo de fé. Você não precisará adquiri-la, não precisa orar pedindo-a, não necessita jejuar a fim de obtê-la, nem prometer que se comportará melhor em troca dela. Você já a possui. Posso comprovar isso pela Bíblia. Quando você aceita Jesus, se batiza e tem um novo nascimento, irmão, o Espírito de Deus vem morar dentro de você. Então ele já traz também, o Espírito dele te traz a fé também. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando você nasce de novo, ele te recria, te dá um novo espírito, e ele já coloca a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A fé, irmãos, é uma semente. Aí você vai regando, vai conhecendo mais a palavra, vai regando ela e ela vai crescendo. Quero ressaltar o fato de que, nesse versículo, Paulo não escreveu aos mundanos, mas aos cristãos. Ele disse: digo a cada um dentre vós, não a cada um que está no mundo. Algumas pessoas procuram contradições na Bíblia. Não há incoerência na palavra de Deus. No entanto, se você tirar os versículos do seu contexto, pode parecer que sim. Na segunda carta de Tessalonicenses, por exemplo, Paulo declarou: porque a fé não é de todos. 2 Tessalonicenses 3:2. Em Romanos 12:3, porém, o apóstolo disse: segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Ora, quando você olha para essas duas declarações, abre parênteses, na realidade, cada uma delas é apenas parte de um versículo, tirado do seu contexto. Fecha parênteses.
parece que se contradizem. O mesmo escritor afirma algo em um versículo, o qual parece completamente diferente da passagem bíblica seguinte. Alguns diriam: isso, portanto, não pode ser inspirado por Deus. Só revela a confusão de Paulo. Em 2 Tessalonicenses 3:2, Paulo declara: a fé não é de todos. Em Romanos 12:3, ele disse que todo homem tem a medida da fé. Mas se você ler o texto, todo o texto de Tessalonicenses 3:2, perceberá que Paulo fala dos perversos, não dos cristãos. E para que sejam livres dos homens dissolutos e maus, porque a fé não é para todos. Então ele está falando de homens que não pertencem a Deus. Porque aquele que aceitou Jesus, a Bíblia é bem clara e fala: vocês são feitos filhos de Deus. Você foi tirado do reino das trevas e passado para o reino do Filho do seu amor. Então há realmente mudanças quando a gente aceita Jesus. Paulo falava a respeito dos mundanos, dos ímpios que estavam sem Deus. Nem todos os habitantes do mundo têm fé, não possuem a fé do tipo de Deus. Talvez tenham uma fé humana natural, uma fé intelectual, mas não têm a fé do tipo de Deus. No entanto, todos os cristãos realmente têm a fé do tipo de Deus. Paulo disse: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não seja ou não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12:3. Todos os cristãos, pois, possuem fé. É nesse assunto que muitos cristãos se enganam. Dizem: meu problema é que não tenho fé. Sempre lhes digo: então você precisa ser salvo, pois todos os salvos têm fé. Você não pode ser salvo sem ter fé. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Falo às pessoas: se realmente não tiver fé, não será salvo. Você precisará receber a salvação, e assim ficará resolvido o problema de não ter fé. A fé, você só recebe a salvação se tiver fé. Então, se você é salvo, você tem a fé. A verdade é que todos os cristãos têm fé. Assim diz a Bíblia. No entanto, muitos não se dão conta disso. Por isso, não usam a sua fé. Use a fé que você tem. Há muitos anos, uma mulher veio procurar-me depois de uma reunião de avivamento, dizendo: irmão, quero que você ore por mim. Em favor de que, irmã? Perguntei. Disse ela: quero que você ore para eu ter fé. Preciso da cura para o meu corpo. Ela deu a entender que não tinha fé para receber a cura. Não vou fazer isso, respondi. A mulher ficou assustada quando lhe falei assim. Acho que ninguém lhe falara dessa forma antes. Falei isso para chamar-lhe a atenção, e ela prestou atenção mesmo.
Às vezes, é necessário despertar a atenção das pessoas antes de ajudá-las. Diante da minha resposta, a mulher perguntou: "Você realmente não vai orar?" Confirmei: Não, senhora, não vou orar." Ela retrucou novamente: "Realmente não?" Respondi: "Não, nem uma sílaba. Não orarei uma só vez para você ter fé." "Mas realmente preciso da cura", respondeu. Falei-lhe: "A irmã não é crente?" "Mas claro que sim", respondeu. Eu disse: "Ora, quem já ouviu falar em um cristão que não crê? Como pode ser crente sem crer?" Continuei: "Não posso orar para que você tenha fé. Você já a tem. Use a fé que possui." Na noite seguinte, a mulher estava na fila da cura. Chegada a vez dela, falei: "Você veio então buscar a cura." Na noite anterior, aquela mulher havia pedido que eu orasse a fim que ela tivesse fé e recebesse a cura. Mas aquele momento agia segundo a fé que já possuía. Ela disse: "Cheguei e vou mesmo ser curada. É só impor as mãos sobre mim." Ela resolveu usar a fé que ela já tinha. Impus as mãos sobre aquela mulher para a cura, mas percebi que ela não tinha a plenitude do Espírito Santo. Nascera do Espírito, mas sem ter a plenitude. Falei-lhe, pois: "Você não tem o Espírito Santo." Ela sabia do que se tratava. Nascera do Espírito Santo e tinha o seu testemunho no coração de que era uma filha de Deus, mas não ficara cheia do Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. Respondeu: Não tenho." Voltei, pois, a impor as mãos na sua cabeça e falei: "Receba o Espírito Santo em nome de Jesus." Imediatamente, sem hesitação, ela ergueu as mãos e começou a falar em línguas. Disse depois: "Se soubesse disso, poderia ter tido essa experiência há 15 anos, sem precisar esperar até agora." Aquela mulher já possuía fé para receber a cura, o batismo do Espírito Santo e tudo o mais que precisava de Deus, só que não a usava. Irmãos, quando a gente aceita Jesus, a gente decide viver com Ele na palavra dele, viver segundo os ensinamentos dele, porque além dele ser o nosso Salvador, ele vai ser o nosso Senhor. Nosso Senhor, ele vai falar e nós vamos fazer, porque temos a certeza que tudo que ele vai falar é com amor infinito por nós, então é para nos fazer bem. Então a gente obedeceu ele, viveu para ele e aceitou ele. Então depois vamos batizar nas águas e depois ter um novo nascimento e o batismo do Espírito Santo. Este é o caminho, porque precisamos dele, queremos ele e vamos sempre estar com ele, porque ele sempre venceu, sempre ganhou. Então nós, se a gente se grudar a ele, estando do lado dele, ele sendo nosso pai, nosso sócio, nós também vamos vencer todas as coisas. Porque ele sempre venceu e nós vamos estar com ele. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças.
Pai lindo, perfeito, glorioso, maravilhoso, fiel e verdadeiro, Pai, entramos na Tua presença, Senhor. Precisamos de Ti, Te queremos, Pai, porque o Senhor é sempre maravilhoso, sensacional. O Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, o Senhor é maravilhoso, aleluia, aleluia, Te queremos, aleluia. Glórias, glórias, aleluias, maravilhoso Deus. Louve a Deus, irmãos, aleluia, aleluia. Quem fala em línguas também. Hanamani monolo solo bachulo patulo basala marabar cantre cantrele shuribiri shurigrasare koshitrole shulamantele basalabai tolemino monolo basurila patuilo patula estaile cantre cachilito e lo soroba. Pai, te amamos, te glorificamos, te queremos, Pai, o Senhor é lindo, perfeito, maravilhoso. Pai, obrigado, Senhor, sempre nos amar, nos proteger, nos ensinar, Pai, sempre está dando essas lições, essas direções. Pai, queremos sempre aprender mais e mais de Ti, porque o Senhor nos ama demais. Sempre quando o Senhor nos ensina, é para sempre nos levantar, nos melhorar, porque a Tua palavra diz que o Senhor veio trazer vida, e vida com abundância. Então é sempre para abundar mais e mais bênção, mais vida, mais alegria para nós. Aceitamos sempre a Tua direção, queremos a Sua direção, os Seus ensinamentos, Pai. Precisamos sempre, sempre de Ti. Vamos sempre Te buscar, Pai. Pai, agora eu Te peço, em nome do Senhor Jesus, derrama o Teu poder na vida do meu irmão e da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. E em um nome do Senhor Jesus, que tem todo o poder e toda a autoridade, eu repreendo toda a força maligna, todo o demônio, todo espírito de enfermidade, espírito do mal, espírito de crueldade que está nessa vida, fora, saia, demônio, eu te amarro agora, eu quebro as tuas forças, eu quebro o teu poder, eu queimo você agora com toda a sua obra, sai dor, doença, inveja, mal, orgulho, tristeza, ódio, mágoa, opressão, depressão, miséria, onde tiver uma obra do demônio, onde tiver um espírito maligno, eu vou até lá, até o fundo, queimo, arranco, amarro, fora agora, você demônio, com todo o seu mal, junta tudo, eu arranco, fora, saia agora, para não voltar mais, fora, em nome de Jesus. Pai perfeito, glorioso, Pai, vamos sempre ler a Tua palavra, estudar a Tua palavra, viver ela, pensar nela e falar nela, Pai. Porque o Senhor e Sua palavra é uma coisa só, e queremos sempre viver com o Senhor, estar com o Senhor, Te louvar, sentir a Tua presença, sentir o Teu amor, Pai, e vamos realizar o sonho do Senhor, que é o Senhor viver dentro de nós, fazer de nós mais que vencedores, fazer de nós um sucesso. E queremos isso, Pai, e vamos sempre viver para Te agradar e Te servir, e vamos ser um sucesso, por causa do Teu amor, por causa da Tua palavra e dos Teus ensinamentos. Pai, muito obrigado. Amém e amém.